Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando sempre direção do Espírito Santo, sabendo que Deus está conosco, tem cuidado de nós, tem provido aquilo que nos é necessário todos os dias. Nós só temos a agradecer a Deus por todos os cuidados que temos em nossas vidas. Mas hoje nós vamos falar um pouco acerca da saúde familiar. Esta relação que nós temos com uma sociedade instituída por Deus e uma sociedade tão rica, que é a base de todas as coisas, que é a família. Família é instituição divina, não é uma invenção humana. É por isso que todo cristão, seguindo a orientação da Bíblia como palavra de Deus e como regra de fé e prática, nós temos que observar princípios e valores essenciais do Criador e daquele que formou a primeira família. Quais são os princípios básicos? Qual é o direcionamento que Deus nos dá para que nós vivamos bem, para que tenhamos paz, tenhamos harmonia? E por que nós temos tantos problemas em família em nossos dias? Primeiro aspecto que nós temos que observar é que nós temos uma estrutura de família com base no relacionamento. Então, em primeiro lugar, todos nós temos uma família de origem. A origem da primeira família, que foi o homem e a mulher criados por Deus, a origem é o próprio Deus. Então, humanamente falando, olhando para a nossa criação, nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, nós temos que espelhar, nós temos que reproduzir esse Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, tanto homem quanto mulher. E aí, como que nós vamos fazer isso na nossa expressão de vida? Jesus fala que são pelos frutos do Espírito Santo que nós conhecemos, de fato, aqueles que são de Deus, aqueles que se entregaram a Ele e que se permitem ser guiados por Ele. Porque em Romanos, capítulo 8, versículo 16 em diante, fala que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus de fato. Então, nós todos somos criaturas de Deus, criados por Deus, mas podemos ser filhos quando reconhecemos a soberania de Deus como Pai em nossas vidas. Mas na nossa estrutura de vida hoje, nós nascemos já fazendo parte de uma família constituída. E esta família, pela perspectiva bíblica, ela tem princípios e valores, e o princípio inicial é o princípio do autoconhecimento diante da perspectiva de Deus, da criação de Deus, e aí, desta forma, conhecendo as minhas características de personalidade, a minha característica emocional, os meus planos, os meus projetos, o meu jeito de ser, aí eu vou procurar uma pessoa que se identifique comigo, aquele que seja mais parecido possível comigo. É por isso que em Gênesis capítulo 2, quando o homem é criado por Deus e posteriormente é criado a mulher, o homem, quando encontra com essa mulher que foi criada, ele faz uma declaração: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ou seja, não é superior, não é inferior, mas existe um processo de identificação. É igual a mim numa versão feminina, e a mulher identifica igual numa versão masculina, assim como está em Gênesis 1, 26, homem e mulher os criou e disse: sede fecundos e dominai a terra. Então, nós temos os princípios dentro da palavra de Deus para uma constituição familiar criada pelo próprio Deus. Então, é formado por um casal que tem uma identificação pessoal e nessa identificação formando uma família ali na estrutura de um homem e de uma mulher. Este casal
agora ele vai reproduzir, ele vai gerar um filho. E este filho que nasce, já nasce numa família instituída. Todos nós nascemos assim, já numa família instituída. Nós não escolhemos a família que nós nascemos, nós escolhemos a família que nós formamos. E ao longo da vida, nós vamos formando diferentes tipos de família pelo relacionamento. A primeira família que nós participamos é aquela que nós nascemos, é a família instituída. Mas com o tempo, nós vamos crescendo e vamos tendo vínculos de amizade, então vamos criando uma família social. Se diz que a família social é formada pelos amigos que Deus nos permite escolher. E é muito gratificante quando nós temos este vínculo de amizade. E a tendência da amizade já é uma seleção natural de buscar pessoas que se identifiquem conosco, que tenham o mesmo padrão de gosto, que tenham o mesmo pensamento. O ser humano sempre procura identificação, ele procura se conhecer e se espelhar através de outro. Então, a primeira família que é formada por todo ser humano está dentro dos laços de relacionamento social. A partir daí é que ele vai começar a identificar, ele ou ela vai identificar alguém que seja mais próximo, que seja mais parceiro, que seja mais idêntico. E identificando desta forma, pode-se iniciar um relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso é um relacionamento de dedicação, um relacionamento de respeito, um relacionamento onde há consideração, onde há admiração, onde um observa o outro naquilo que ele admira e naquilo que ele pode contribuir para melhorar, e também absorver do outro aquilo que pode também promover o seu crescimento pessoal. Então, essa identificação, né, vai tornando os dois cada vez mais próximos, até que os dois resolvem fazer uma aliança diante de Deus. A família diante de Deus é constituída a partir da aliança. O casamento, como nós falamos, é instituição divina, mas a base do casamento é uma aliança. É diferente de um contrato social, onde é feito no cartório, e também é chamado socialmente de casamento. Mas a grande verdade é que ali não há exatamente um casamento, porque casamento é instituição divina e tem como base aliança. O cartório ele faz um contrato. Nós chamamos de casamento, o cartório chama de casamento, inclusive te dá uma certidão de casamento. Mas o contrato feito no cartório, ele está visando de fato, ele está visando alguma vantagem. E se essa vantagem não for alcançada, acaba se rescindindo o contrato. A aliança, não. Na aliança não há vantagens. Né? É um se dedicando ao outro, buscando a felicidade do outro, buscando o crescimento do outro, buscando essa interação com o outro. Então, a aliança com Deus, né, quando nós fazemos aliança, nós não estamos visando vantagens. É só observar que Deus, quando fez aliança conosco, ele não tem vantagem nenhuma nessa aliança. E é nessa mesma perspectiva que duas pessoas, quando se unem numa aliança conjugal, eles também não estão visando um ganho, mas sim um compartilhar de vida para todas as coisas. Há necessidade do compartilhar de vida. Então, como que nós constituímos a família? A partir da identificação, cada vez mais próximo, cada vez um vai se identificando mais com o outro, até que chega um momento em que eles resolvem fazer uma aliança. E nessa aliança se promete o quê? Que eles vão viver juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na escassez, amando e respeitando um ao outro, até que a morte os separe. Então, a separação da aliança feita perante Deus acontece, de fato, quando há a morte de um dos cônjuges. Porque esta unidade
vai formar uma nova família abençoada por Deus e uma bênção tão grande, uma estrutura tão grande de bênção, que este casal é capaz de gerar uma outra vida que vai dar continuidade à vida e através de uma nova família. Então, nós começamos com a estrutura de uma família de origem. Depois, nos identificamos na família dos laços sociais de amizade. E aí, de várias maneiras, através dos laços de trabalho, das amizades familiares, ou das amizades através dos vizinhos, através das pessoas que nós conhecemos, através dos estudos. Então, vamos formando a família social, a família que Deus nos dá a oportunidade de escolher. Dentro dessa família, nós vamos constituir, né, alguém que vai formar uma família junto com aquele que ele se identifica. Né? Então, ali os dois se casam, se faz uma aliança perante Deus e eles permanecem casados. E dali para frente, continua a mesma coisa. Continua seguindo os princípios da palavra de Deus para que ambos possam promover a santificação, ambos possam promover o crescimento, ambos possam promover o melhor que há de um para o outro. Né? Então, que você possa refletir nisso, que você possa observar o que você precisa crescer, o que precisa ser transformado, mas sempre sabendo que buscar a Deus é a maior necessidade de todo ser humano, seja homem, seja mulher, e guardar os princípios e valores é o que nos mantém em harmonia, em felicidade, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos e cuidados. Pedimos que o Senhor permaneça conosco como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Eu peço as tuas bênçãos sobre cada pessoa e cada família que eles representam, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.